Fala galera, eu sou o Solari, esse aqui é o Leituras do Solari e hoje a gente vai dar uma falada sobre Dança Macabra ou Dance Macabre do Stephen King. É um livro de não ficção lançado originalmente em 1981, ele está no Brasil acho que pela editora Ponto de Leitura. E assim, eu gosto muito dos livros do Stephen King em geral, né? Mas eu gosto de verdade dos livros de não ficção dele, né? Eu li aquele On Writing, que é uma espécie de biografia, como que ele acha sobre o ofício de escrever, né? E agora li uma biografia dele também, muito bom, Coração Assombrado, que se eu não engano a Dark Side lançou aqui no Brasil. E agora Dança Macabre eu achei também muito interessante. Ele traz uma tese que eu acho bem pertinente assim, hoje em dia, né? O Stephen King fala que ele muitas vezes perguntam para ele em entrevista, assim, toda vez, poxa, já tem tanta coisa horrível no mundo, por que você vai escrever de mais coisa horrível ainda? Porque ele fala assim que a gente cria os horrores imaginários justamente para lidar com os reais, entendeu? Ele fala que assim, a gente tem que viver em sociedade, a gente, né, cresceu como uma civilização, a gente tem que engolir um monte de sapo e um monte de pulsão primária, assim, do que a gente quer, assim, de ser mal, de matar, de ser agressivo. Isso tudo a gente tem que engolir ali, né, para poder viver em harmonia com o outro, né. Só que essas pulsões aí não vão embora. Então, para ele, o horror é uma forma da gente exercitar isso. Ele até gosta de usar mais a palavra exercitar ao invés de exorcizar, né? É exercitar esses sentimentos de raiva, de medo que ficam aqui, para justamente a gente poder exercitar isso na ficção e não na vida real, né? Um exemplo muito bacana que ele dá, assim, é que o Stephen King fala que o horror apela pro republicano certinho dentro de nós, sabe? De terninho, assim. Com aquele cara religioso, fundamentalista, que quer ser o cara da multidão, sabe? Você pode, quando você vê o Frankenstein, você pode ser o camponês da multidão, falando que aquele é o outro, é errado, e de uma forma tem uma catarse nisso, né? De você liberar esse medo, essa angústia toda da gente engolir esses sentimentos primeiros aí de agressividade. Eu acho isso uma coisa pertinente também fora do terror, assim, mas de violência em geral, né? Principalmente hoje em dia que a gente vive uma época do cinema que parece que quer esconder a violência a qualquer custo, criar uma violência meio de videogame, não aparece sangue, não aparece nada. Eu acho isso ainda pior, porque meio que desumaniza a violência, sabe? Tipo, eles tentam colocar, reparem, nos Vingadores, tipo uns robôs, uns alienígenas, mas é como se você tirasse a consequência de violência. Violência é uma coisa séria e devia ser mostrado com as consequências sérias dela mesma. E aquela velha coisa, né? Você tentar culpar tanto quadrinhos, quanto cinema, quanto videogames, agora mais recentemente, sempre foram bodes expiatórios de quando acontece um caso de violência, assim, né? A minha ideia, pessoalmente, é que, assim, qualquer forma de mídia ou entretenimento, ela é violenta porque a sociedade é violenta, que a criou. É tipo, porque a gente quer consumir esse tipo de mídia porque a gente vive numa sociedade violenta. Onde estava essa época de ouro aí da paz e harmonia humana que o cinema veio destruir, assim, todo mundo vivia em paz antes, assim. Na verdade, você querer, a meu ver, você querer proibir cinema ou jogos violentos ou livros ou qualquer coisa para tentar evitar a violência na vida real é que nem se tentar proibir termômetro para querer evitar a febre, sabe? Eu gosto muito do jeito que o Stephen King escreve sobre o ato de escrever, assim, né? Ele foi alguém muito esnobado pelo meio acadêmico, né, como todo escritor de tradição pulp, e ele tem um jeito bem no bullshit de falar as coisas, assim, que eu gosto, sabe? Tipo, ele fala, lê 4 horas por dia, escreve 4 horas por dia e você é um escritor, pronto. Isso eu acho muito importante, porque assim, 9 entre 10 entrevistas em escritores, o pessoal dá aquela mistificada que eu acho absurdo. Vai ver uma entrevista de qualquer autor na Flip, assim, né? Lembro de uma que um cara falou, assim, que escrever é tatear na névoa, sabe? Esse tipo de mistificação assim sobre escrever é que eu não gosto. O Stephen King, ele fala que a gente precisa muito mais de um sargento para botar você para trabalhar do que uma musa, de você ficar ali sonhando e ficar inspirado para resolver escrever. O livro, ele é de 1971, então ele é meio datado nas referências dele, né? Se concentram muito nos anos 70, mas eu peguei muita referência pulp boa, assim, de coisa para ler, de livros de horror. Stephen King fala muito de televisão também, que nem sempre é coisas que a gente aqui no Brasil
vai ter tido contato, vai ser umas referências que a gente pega, mas mesmo nesses casos eu achei legal que o Stephen King sempre coloca uma perspectiva dele interessante, assim, ele sempre tem algo a dizer, assim, quando ele cita alguma coisa, e isso às vezes eu acho que é mais interessante do que o exemplo em si, né? Então é isso, gente, Dança Macabra, é um livro que eu recomendo muito aí, tanto para fãs de Stephen King quanto quem não é fã, essa ideia da gente exercitar nossos sentimentos de violência aí, eu achei bem interessante. E o Stephen King escreve muito bem também, não ficção, que é o que eu gosto mais ainda dele. É isso aí, eu sou o Solari, aquele abraço.